Aí, amigos e amigas, hoje, 1º de outubro de 2025, durante este vídeo, já está terminando o dia, mas foi comemorado o Dia do Idoso. Mas a notícia principal deste dia foi aquela detenção pela polícia italiana do Edoardo Tagliaferro, aquele homem que fugiu do Brasil, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que agora, segundo a imprensa, estaria pedindo a sua extradição ao Brasil. Mas ele teve mais uma derrota. A justiça italiana não concedeu a extradição, embora que tenha apreendido o seu passaporte e evitado que ele desloque lá da sua residência, onde ele se encontra na Itália. Mas antes disso, nós temos também informação de que o ministro do Trabalho tirou a JBS da investigação de trabalho escravo. E você sabe que a JBS foi acusada muitas e muitas vezes de trabalho escravo. E, inclusive, um dos sancionamentos por Donald Trump, do ministro da Saúde, foi acusado de um análogo à escravidão com aquela contratação de médicos cubanos. E mais uma da nossa justiça ou a nossa política brasileira. Já o relator da anistia, ou que querem transformar em dosimetria, em que nem os apenados daquele 8 de janeiro aceitam. Eles querem anistia total, ampla e irrestrita. Depois dele se reunir com o Michel Temer, o Paulinho da Força, que é o relator, agora ele diz que vai se reunir e se aconselhar com o Zé Dirceu. Parece brincadeira, mas não é, não. Também está sendo aprovado aquela promessa de campanha do presidente Lula da provável isenção do imposto de renda de quem ganha até R$5.000. O IOF, a arrecadação do IOF, bateu todos os recordes de arrecadação. Esse é aquele vilão de que você, se for pedir um empréstimo, vai sofrer e muito. O dinheiro está caro. Mas vamos a essa notícia que aconteceu pela manhã da detenção do Tagliaferro e depois o desenrolar durante o dia. Trouxe em vídeo para vocês. Diz o seguinte: urgente, Tagliaferro preso na Itália. Mais informações em instantes. Repito, advogado Fábio Pagnozzi, ele é advogado da Carla Zambelli, ele fez uma publicação há 4 minutos na rede social X, dizendo que Edoardo Tagliaferro foi preso na Itália. Há algumas semanas, salvo engano 3 semanas, agentes da polícia italiana estiveram no endereço de Edoardo Tagliaferro na justificativa de controle de residência. Há 3 semanas aproximadamente. A informação que eu acabei de receber, o Wellington Barros, ainda é extraoficial, mas já chega aqui para mim, no meu telefone, dá conta de que 3 agentes da polícia italiana agora foram até a casa, até o apartamento de Edoardo Tagliaferro e levaram Tagliaferro com a justificativa de controle de residência, mas isso não existe. Não é habitual levar o cidadão para controle de residência. Parece-me que um deles disse que havia chegado algo do Brasil. Esta foi a notícia acontecida pela manhã, mas nós trazemos agora, ao final do dia, qual o desenrolar desta notícia e a real situação do Tagliaferro a partir do dia de hoje. Bom, pessoal, fala agora sobre Edoardo Tagliaferro, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. A justiça italiana negou o pedido de prisão feito pelo governo do Brasil, liberou o Tagliaferro, que foi detido nessa quarta para averiguações. O passaporte dele foi apreendido. O Tribunal de Apelação de
Catanzaro, que analisou o caso, determinou que ele precisa ficar na comarca em que reside enquanto responde em liberdade ao pedido de extradição feito pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes. O ex-assessor vive em Torano Castello, na Calábria, no sul da Itália, e agora não pode sair do país, nem deixar a comunidade em que vive sem informar a polícia. As medidas foram tomadas a pedido do governo do Brasil para evitar que o Talhaferro possa subtrair-se, né? Quer dizer, sair do local que ele se encontra, fugir da Itália. O Ministério da Justiça brasileiro sustentou que a detenção dele seria necessária para que o ex-assessor cumpra a prisão preventiva determinada em janeiro contra ele por Moraes. O Talhaferro saiu do país lá em meados do ano, né, depois de ser acusado pelos supostos crimes de divulgação de informações sigilosas em violação dos deveres funcionais, além de indícios de participação em rede de ataques organizados a instituições republicanas. No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes pediu a extradição do ex-assessor aqui para o Brasil. Para ser efetivada, ela precisa passar pelo crivo do judiciário italiano. Ao negar o pedido de prisão feito pelo governo do Brasil, os magistrados italianos decidiram aplicar a Talhaferro medidas cautelares, né, permanecendo, portanto, sem poder sair do país e também sem autorização para sair do município em que ele vive, sem autorização judicial. E com essa decisão da Justiça italiana, mais uma derrota para o nosso Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Mas também um ministro do presidente Lula diz que o Brasil aplaude o plano de paz do governo dos Estados Unidos para Gaza. Mas claro que eles estão falando mansinho, porque existe a possibilidade de um encontro de Donald Trump com o presidente Lula. Mas ele já disse que ele vai levar a Janjinha. Vocês sabem quem é? A primeira-dama, a Janja, nesta conversa que ele poderá ter com o Donald Trump. Mas as informações dizem que ele vai tentar amenizar a aplicação da Lei Magnitsky a ministros do nosso Supremo e a cidadãos brasileiros. Quer dizer, ele vai se preocupar com pessoas e não do tarifaço aplicado à nossa economia, que é a todos os cidadãos brasileiros. Foi noticiado também que adolescentes e idosos brasileiros precisam passar por uma entrevista obrigatória para obter o visto dos Estados Unidos. Uma comissão da Câmara dos Deputados aprova um projeto anti-MST para criar cadastro dos invasores. Temos que terminar com essa farra do MST, que invadem prédios públicos e locais públicos e também privados. Parece que uma providência está sendo tomada. Aquela flotilha que leva donativos para Gaza foi interceptada por Israel. A Timber, aquela, já abandonou o barco, inclusive a organizadora, porque souberam que entre os manifestantes havia um deles que era LGBT. E essa situação não é nada boa para pessoas lá naquele local. Mas 3 brasileiros foram detidos após o governo de Israel interceptar essa flotilha com ajuda humanitária que iria para Gaza. Mas vamos aí à opinião do Ratinho sobre como ele está vendo a atual gestão do presidente. E o que você não concorda com o governo, por exemplo, nesse momento? Eu não concordo. A quantidade de ministério que eles criaram para nada. Você pegar a irmã da Marielle, só porque a Marielle morreu, pegar a irmã dele e colocar ela como ministra no ministério que está lá gastando dinheiro sem fazer nada. Esse dinheiro é meu, é teu, é todo mundo. Então você pega o Ministério dos Índios, continua morrendo o índio lá do mesmo jeito, continua pegando fogo na Amazônia. Não melhoraram nada. A Marina chama o Lula de corrupto e vai lá e a ministra dele depois. Não, o Alckmin. Não, o Alckmin. Quer dizer, essas coisas que eu não concordo. É claro. Eu acho que a política tem os seus acertos, seus desacertos, mas chega um ponto que não dá para confiar naquela pessoa. Primeiro chama a pessoa de ladrão. Depois vai trabalhar com o ladrão. Peraí, que conversa é essa? O Brasil gasta muito, cara. Gasta muito. E não economiza, não né? economiza nada.
esbanjam, Um né? esbanjamento danado de dinheiro público, cara. Você, poxa vida, você vai... Só em viagem, Só o em que eles estão viajando, vai um avião com uma pessoa para não sei para onde, para a Rússia, como é assim, uma loucura entendeu? isso. É uma Esse loucura. avião da FAB, que ninguém dá a lista de passageiros, ninguém- né? A pessoa vai ao ginecologista em São Paulo, vai ao Isso não sei aonde. um É uma avião para loucura. deslocar custa muito caro, um avião desses grandes. Muito caro É, pra muito deslocar. caro. E ele vai em pequenas viagens, assim, que O desnecessárias. rico que tem avião muda a vida para. Eu tenho amigos que têm avião e que muda, mas não, hoje eu não posso porque se o avião dormir no Rio vai custar muito caro. Ué. Então eu tenho que ir voltar hoje. É porque As onde dói pessoas o bolso. Se claro, o dinheiro dói não é bolso. teu, né? Gastar o dinheiro dos seu, outros é muito eles mais. gastam o dinheiro da gente, que a gente paga de imposto, com uma cara de pau danada. Então, Não é uma essas disfarçatez. coisas nós gastamos muito. Qualquer empresa que gasta mais do que ganha, quebra. O Brasil está quebrando porque está gastando mais do que ganha. E como esse governo é o campeão de arrecadação, porque cria impostos, agora bateu todos os recordes o IOF. Se isso fosse em benefício do país e que fizesse uma economia e aplicasse esses valores nos lugares devidos, mas que nada. O Brasil continua gastando mais e mais e mesmo assim aumenta a nossa dívida pública. O IOF é aquele vilão do empréstimo que você pensa em tirar e vai ver que não tem condições porque o dinheiro está cada vez mais caro de ser pego. Olha só que maravilha, o governo deu mais uma apertadinha no bolso do brasileiro e tchan, bateu recorde de arrecadação. 254 bilhões de reais em um único mês, o maior desde 1995. Palmas para a criatividade tributária. Mas o mais impressionante é o talento do Lula. Mesmo com esse caminhão de dinheiro entrando, ele consegue gastar mais do que arrecada. É tipo aquele amigo que recebe salário na sexta e tá duro no sábado, só que no caso o salário é bilionário. E aí começa o malabarismo fiscal. Esse pacotinho aqui para os empresários, a gente finge que não conta. Essa estatal que está no vermelho, relaxa, faz de conta que não existe. Parece até criança jogando o banco imobiliário e escondendo as dívidas embaixo do tabuleiro. E no final, mesmo com essa mágica contábil, ainda sobra prejuízo. Tudo isso roubando no imposto, porque, convenhamos, imposto no Brasil é praticamente um assalto à mão desarmada. Aqui no Rio Grande do Sul, com uma atitude eleitoreira, o governador Eduardo Leite diz que vai antecipar em um mês 90% do 13º salário dos servidores do Executivo Gaúcho. É um mês, tão somente, mas ele pensa em ser candidato em 2026. Mas eu espero que dentro de todas as notícias e informações trazidas no dia de hoje, vocês tenham bastante argumento para dar a sua opinião. E essa sua opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço ainda, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.